Cliff, por outro lado, retrucava que ela também havia presenciado que o veneno estava no quarto de Edith. Era nítido que a mulher havia tomado veneno por si própria. Garota justificava que se nossa pró tinha realmente havia feito isso na intenção de incriminá-la, que sentido faria ela acordar e dizer que havia sido apenas uma indigestão, logo se levantando para disfarçar a dor. Não sei por que todos vocês pensam que Edith quer me fazer mal. Vocês sabem que ela tem a mesma idade que eu, certo? Lizzie questionava se eles sabiam o quanto ela estava ansiosa pela chegada de Edith e seguia acreditando que podiam ser amigas como eles não seriam. Convencidos após ouvirem um discurso tão comovente, a pró se perguntava, se desculpando mentalmente com Lizzie por ter duvidado no passado do angelical. Ela era. O tempo se passou e Edith melhorou sem mais inconvenientes durante uma visita de sua sogra. Decidida a fazer um gesto de boa vontade, nossa heroína decidiu presentear Lizzie e comentou com a duquesa, pedindo indicação sobre os gostos de Lizzie. Então Edith decidiu presentear a garota com uma linha de seda de alta qualidade. Uma semana depois, já totalmente recuperada, Edith aproveitava a sensação de como era bom ter um corpo saudável, mas sua paz logo foi arrancada com o estrondo da porta de seu quarto se abrindo e o berro de Killian mais uma vez ecoando no local. Edith: Ludwig, o que diabos você fez? Eu tenho certeza que dessa vez você também vai negar tudo, ele disse. Edith, em contrapartida, pediu para que ele primeiro explicasse a ela o que estava acontecendo e do que ele estava falando. Quando Killian explicou que Liz estava inconsciente, que isso tinha acontecido enquanto ela abordava com a linha que Edith deu de presente a ela, tudo começou a fazer sentido para Edith. A investigação havia concluído que a linha tinha sido envenenada. Como assim, Killian? Isso é impossível. Eu comprei o material fechado na loja até entregar a ela. Não havia como alguém ter adulterado o item entre esse tempo. Naquele episódio da história original, de fato, houve uma tentativa de envenenamento de Lizzie por parte de Sofia e Edith achou que poderia evitar esse acontecimento presenteando a garota longe dos olhos da criada. Aquilo era inacreditável, mesmo ela indo contra o fluxo original da história. O enredo estava forçando de todas as formas os acontecimentos para seguir o roteiro original. Nesse caso, significava que a novel havia magicamente mudado a linha que Edith comprou para uma linha envenenada. Era nítido que Killian estava lutando para conter sua raiva e segurando Edith pelos ombros. Ele seguia questionando novamente que droga ela tinha feito e nossa heroína, em contrapartida, sem saber como reagir, apenas respondeu não ter feito nada. Killian: eu entendo que você esteja desconfiado de mim, mas pense com calma sobre isso. Todo mundo estava prestando atenção em mim por causa do que aconteceu com a torta envenenada. Então, por que eu faria um movimento tão idiota como este logo agora? Edith questionava, fazendo seu marido ponderar. Ela estava decidida a não aceitar que o fluxo da obra original fosse tão forte assim, pois se esse fosse o caso, ela não teria conseguido mudar absolutamente nada desde o início. Killian parecia dividido entre acreditar nela e duvidar de suas palavras. Não é que eu não queira acreditar em você, mas você não vê que tudo o que aconteceu recentemente gira ao seu redor? Como você espera que eu não duvide? Ele perguntou, fazendo Edith ter então uma ideia. Você tem razão, eu também não gosto que suspeitem de mim. É por isso que você deveria mandar mais de suas donzelas para me vigiarem. Edith tinha um olhar de quem pedia por socorro e, como era de se esperar, Sofia ficou furiosa, contestando o fato de ela estar pedindo por mais vigilância, segurando o braço de seu esposo no ato silencioso de pedir por ajuda. Ela rebateu as palavras de Sofia, dizendo que era inocente, então não se importava com o nível de vigilância que estivesse sobre ela, pois a única coisa que mudaria era a quantidade de empregadas a seu redor. Naquele momento, Killian, mesmo não sabendo o que estava acontecendo exatamente, percebeu instantaneamente algum tipo de pedido silencioso através do toque de sua esposa. Você não sabe o quanto isso é frustrante para mim? Ela perguntou e, felizmente, não precisando insistir mais, teve a concordância de Killian, que logo chamou Ana para ficar com ela
Novamente Edith se sentiu imensamente grata e aliviada porque Killian agiu imediatamente ordenando que buscassem. Ana ele a tinha salvado de apanhar sem sequer perceber, pois se tivesse esperado para chamar a donzela Edith certamente teria sido arrebentada pelo empregado. O importante era que agora Sofia não poderia mais causar danos ao corpo de Edith. Após resolvida essa questão, o problema verdadeiro passou a ser outro: como enfrentar aquela nova onda de suspeitas que estava sobre ela. Prota perguntou se seu marido já tinha investigado a pessoa que havia vendido o item para ela. Killian respondeu que seus guardas provavelmente estavam interrogando o comerciante. Naquele momento ele era bem famoso na região, então Killian não achava que ele tivesse feito isso com um negócio tão grande em seu nome. Edith concordou com a observação de seu marido e perguntou se havia mais alguém que pudesse ter acesso ao presente dela. Já sentados juntos na cama da Prota, Killian explicava que poucas pessoas tinham livre acesso ao quarto da Lizzie, sendo apenas empregada pessoal dela Cliff, sua mãe, e ele ponderando sobre a situação. Nossa. Protinha comentou que o que ela dissesse a partir daquele momento poderia fazer ele até mesmo pensar que era uma desculpa, mas prosseguiu dizendo acreditar que tinha alguém tentando usar ela como bode expiatório. Não consigo me livrar da sensação de que o objetivo dessa pessoa é ferir a Lizzie. Se Lizzie morrer, eu serei apontada como culpada. Isso seria como matar dois coelhos com uma cajadada só para o verdadeiro responsável. Aquelas palavras ganharam totalmente a atenção de Killian, que pediu para que ela continuasse seu raciocínio. Nossa heroína então explicou que os irmãos Sinclair poderiam ser um exemplo disso, pois havia diversos rumores de que eles participaram de vários esquemas para machucar Lizzie. O prota masculino a princípio disse não saber ou ter ouvido a respeito desses rumores. Edith, nada boba, rebateu que ele também não estava negando o que ela havia acabado de falar. Sejamos honestos, essa mansão tem muitos funcionários. Você pode ter certeza de que não há nenhum dos espiões dos Sinclair que tenha conseguido se infiltrar nessa casa. Ela questionou e Killian imediatamente rebateu que ela estava fazendo parecer que também poderia ter um espião da família Rigelioff na mansão. Os Luduin são mais míopes do que eu pensava. Eu não esperava que você soubesse tão pouco. Isso certamente deve ferir seu orgulho. Para ser honesta, no começo pensei que os Ludwig estivessem tentando me incriminar propositalmente para humilhar e envergonhar os Rigelioff. Ela disse. Foi interrompida por Killian dizendo que nunca fariam algo tão baixo assim. Então como ela poderia pensar coisas desse tipo? Jurando por sua honra, ele seguia dizendo que nunca fariam algo como aquilo. Sorrindo para ele, Edith mencionou que não demorou para que ele começasse a jurar por sua própria honra, e deixando ele pasmo, comentou que quando ela havia jurado por sua própria vida e honra, ninguém ali havia acreditado nela. Bem, não é como se eu ainda culpasse você. Eu não penso mais isso, então não se preocupe, ele concluiu, e Edith rebateu que depois de pensar bem, ela não achou que ele pensaria ou mesmo acreditaria valer a pena fazer todo esse esforço por algo como ela. Você é surpreendentemente boa em se ver como um objeto, ele retrucou, tendo em resposta de nossa heroína que aquilo não era exatamente o que ele deveria dizer num momento como aquele. Apesar de acreditar que ela tinha razão, Killian deixou claro que não sabia se seu pai e seu irmão concordariam. No entanto, para a protuente da torta agora, ele parecia genuinamente acreditar nela. Como estou sendo sincera, eu também não me importo em ser reconhecida como inocente por eles, eu só me importo com o que Lizzie acredita nesse caso. Edith expressou, escondendo o fato de que também se importava com a opinião de uma outra pessoa ali, mas ele não precisava saber disso. Lizzie tinha sido a única que a defendeu em todas as vezes que Edith tinha sido acusada, inclusive quando isso significou enfrentar a família do Cal por ela. Então isso deixava Edith com medo de que Lizzie estivesse desapontada com ela depois de saber que o presente que ela tinha enviado estava envenenado. Você não odeia Lizzie? O prota masculino perguntou, curioso. Por que eu odiaria? A protinha questionava, confusa, e quem explicou que talvez por normalmente Lizzie receber mais atenção que ela se aproximando de seu marido.
Inesperadamente Edith se pronunciou: Killian, não se engane, eu sou Edith Ludwig, você acredita mesmo que eu ficaria com inveja de outra mulher por causa da opinião dos outros ou por ela ser mais popular? Nossa heroína questionou, deixando Killian surpreso com tal resposta. A prota mal podia acreditar que tinha falado algo tão legal como aquilo, e quando estava prestes a se afastar foi surpreendida pela mão de seu marido em sua nuca, fazendo-a atencionar diante do toque. Killian, num ato impulsivo, inebriado pelo perfume, pelas palavras e até pelo jeito de sua esposa, puxou Edith para mais perto, colando seus lábios nos dela. A prota ficou confusa de imediato, mas deixando os questionamentos para depois, apenas aproveitou o momento, retribuindo o quente, doce e delicioso beijo de seu marido, envolvendo num abraço caloroso. Após um longo e intenso beijo, ambos se afastaram já sem fôlego, com a respiração pesada. Quente ainda, entregue àquele momento, a mulher olhava fixamente para seu marido. Killian, ela chamou seu nome com a voz calma, baixa, suave e até um pouco confusa, observando o rosto do homem agora acorado numa mistura de confusão e surpresa. Bem, eu só, ele tentava dizer sem conseguir raciocinar direito. No fim, Killian apenas se desculpou pelo que acabará de fazer e saiu dali a pressas, deixando a nossa heroína sem entender nada também e se perguntando por que ele tinha feito aquilo, a confundindo ainda mais. Nos dias seguintes, toda a situação relacionada ao envenenamento de Lizzie havia sido resolvida e novamente Edith teve a prisão domiciliar revogada. Ana explicava que o veneno era sutil e difícil de ser identificado e, por não ter informações suficiente para chegar a uma conclusão sólida, esse foi o veredito. Edith estava numa situação perigosa naquele momento. Ela achava que poderia ter o apoio de Lizzie naquela situação, no entanto a garota ainda se encontrava inconsciente. Aquilo certamente não acabaria tão tranquilamente daquele jeito. Ela sabia que Cliff não deixaria isso passar. Na cena seguinte, a princesa Catherine reclamava furiosa por encerrarem a investigação, dando tudo como resolvido, e Cliff, por sua vez, se dizia surpreso com a decisão de seu pai. E mais ainda com a concordância de Killian com relação à decisão. Para a princesa nada mais importava. Lizzie estava inconsciente desde o dia do envenenamento e ela não deixaria aquilo passar batido. Ela estava decidida a fazer algo a respeito. Catherine estava inconformada da família Ludwig ter confiado em Edith e também pela ordem de seu irmão com relação a ela não sair do palácio. Cliff, por outro lado, se lembrava claramente de seu irmão mais novo defendendo a inocência de Edith, passando a ver diversas maneiras de lidar com a situação. O prota masculino defendeu o argumento de que houve tempo suficiente para que outra pessoa entrasse de forma discreta no quarto de Lizzie, e mesmo que esse não fosse o caso, não faria sentido Edith planejar algo desse tipo após se recuperar. Fazia menos sentido ainda ela adulterar o próprio presente que daria Lizzie ao invés de adulterar algum outro dos itens que tinha no quarto da garota. E quando Cliff discordou dos argumentos de Killian em uma colocação plausível, o caçulo acusou de estar sendo um idiota que estava tirando conclusões precipitadas com relação àquela situação simplesmente por ser sobre Lizzie. Você realmente está afirmando que Edith conseguiu usar veneno dentro da mansão evitando todos os guardas e conseguiu fazer isso em sua condição atual? Todos os funcionários e guardas desta mansão são incompetentes e incapazes de impedir algo como isso. Ele questionou o Duque Axel em um momento de sensatez. Concordou que Killian poderia estar certo, contrariando a vontade de Cliff de acusar Edith, deixando ele indignado, mas o homem, não dando margem para questionamentos, falou que até mesmo a bagagem da empregada pessoal havia sido verificada minuciosamente desde o incidente. Eles não podiam simplesmente assumir que a empregada ou a própria Edith havia adquirido mais veneno em tão pouco tempo, encerrando assim o caso até que encontrasse mais evidências e ordenando que aquele assunto fosse mantido em sigilo. Após ponderar sobre os acontecimentos daquele dia, Cliff teve uma ideia e sugeriu algo à princesa. Partindo para a cena seguinte, contrariando os acontecimentos da obra original, onde Edith nunca teve ao menos a
Oportunidade de colocar o pé no Palácio Imperial. Nossa heroína agora se via em pânico de estar na mesma carruagem que o Duque. A caminho do palácio. Algumas horas antes ela havia sido chamada pela duquesa, que, gentil como sempre, buscou saber primeiro como a prota estava, que graças a Ana, que vivia com ela o tempo todo, estava ótima. Edith gostava tanto da companhia da donzela que até mesmo a convidava a se sentar à mesa junto para comerem. Observando que ela já estava melhor e estava pronta para voltar a seus afazeres diários, a duquesa soltou que, antes dela voltar a trabalhar com Rina, a princesa havia convocado ela para comparecer ao Palácio Imperial. Edith observou que a duquesa parecia pensar naquele encontro como algo positivo. Ela até chegou a explicar sobre o forte especial vínculo da família imperial com a família Ludwig, que perdurava há muito tempo, expressando que eles haviam recebido Lise muito calorosamente, acreditando que faria o mesmo com Edith. Edith realmente não acreditava nisso, pois a princesa Catherine era o tipo de mulher que agia como bem entendia, ignorando até mesmo a etiqueta real e os modos básicos em todo o império. Ela era a única mulher nobre que se recusou a usar vestidos. Tinha cabelo curto. A única pessoa com quem ela era dócil era Lise. Naquela novel era até mesmo possível dizer que a princesa Catherine era o típico personagem de espírito livre, e foi justamente isso que fez nossa heroína gostar tanto dela quando leu a novel, mas ter que lidar com a princesa sendo vista como a vilã era totalmente diferente. Ela só esperava que Catherine não fosse preconceituosa, afinal ela aparentava ter a mente aberta a isso. De certa forma, deixava Edith com uma faísca de esperança de talvez conquistá-la. Edith se lembrava perfeitamente do primeiro encontro entre Sherine e Lise. Cliff havia sido o primeiro amor da princesa, e quando ela conheceu Lise, que era a mulher que conquistou o coração do homem a quem ela amava, mesmo sentindo muitos ciúmes, ela ficou encantada com o charme natural e o calor que emanava de Lise, a ponto de gostar mais dela do que do próprio Cliff. Nossa heroína se lembrava enquanto estava sob os olhos observadores do Duque. Momentos mais tarde, já no palácio diante da princesa, Edith, frustrada, já estava ciente de que a mulher não havia convocado ela ali com boas intenções. No entanto, aquilo era ainda pior do que ela esperava. A prota se perguntava por que a princesa ignorava daquela forma e o que ela queria de Edith. Contudo, mesmo se questionando sobre essas coisas, ela não podia abrir a boca até que a princesa reconhecesse sua reverência, e a garota parecia desfrutar da sensação de deixar Edith plantada por um longo tempo. Então você é aquela mulher da família Rigelhoff, disse a princesa, mostrando seu total desprezo com relação à nossa heroína, que por sua vez, com expressão vazia e educada, respondeu que agora era Edith Ludwig. Ah, é mesmo? Parece que você não trouxe nenhum chá para bebermos, mas talvez seja melhor assim, afinal ouvi rumores de que você gosta de usar veneno. E eu não gostaria de conversar tendo que me preocupar de estar sendo envenenada. Um arrepio subiu pela espinha de Edith, que percebeu que Cliff já havia contado para ela o que havia acontecido. Inexpressiva, a nossa heroína, exausta da situação repetitiva, se defendeu alegando nunca ter usado veneno, mas admitiu que seu comportamento antes de se casar não era dos melhores. É compreensível que Vossa Majestade tenha me entendido mal com base nos rumores, Edith concluiu, sendo questionada por Catherine se então ela estava ciente dos rumores que circulavam sobre ela, e tendo uma resposta afirmativa por parte da prota, ela questionou: então você também concorda que seu casamento foi uma exigência descabida por parte da família Rigélio? Não é que Liam é que está tendo que suportar o peso disso, ele está sofrendo por sua causa. Essa decisão foi tomada pelo meu pai. Embora eu tenha deixado minha família para trás, não posso fingir inocência, mas acho lamentável todas as situações desfavoráveis que isso acarretou. Nossa heroína justificou, e questionando se era realmente isso que ela pensava, Catherine deixou claro que mesmo que Edith continuasse falando sobre lealdade, ela nada mais era do que uma mulher igual aos aristocratas que cobiçavam o trono e queriam a cabeça dela e de seu irmão. Você vai tentar ser gentil comigo para ganhar minha confiança? Como posso saber se você não está apenas
enchendo meus ouvidos com palavras vazias. Afinal você é Edith Rigelhoff, a flor serpente da alta sociedade. Eu aposto que você acha que pareço ridículo a ponto de cair nessa, não é mesmo? Catherine questionou, e Edith, sendo totalmente honesta, rebateu que de forma alguma. A verdade é que eu te admiro, princesa, ela expressou cansada. Nos últimos capítulos da novel, depois do Grão-Duque Langston e seus rebeldes serem derrotados, a história dedicou algumas cenas para retratar a princesa Catherine Lise saindo para um passeio na rua Rubel Marie. Nesse dia a princesa usou uma peruca para esconder sua verdadeira identidade e assim poderem fazer compras juntas, marcando a primeira vez que ela usou um vestido em toda a história. E depois de terminar todas as suas tarefas, ela organizou uma grande festa do chá com a ajuda de Lise. Aquela princesa havia crescido e amadurecido demais com a personagem, destinada a cumprir seu papel como membro da família real, que precisava ser capaz de interagir e liderar a sociedade. Por isso, nossa heroína admirava tanto. Independente do que os outros dissessem sobre a princesa, Edith acreditava profundamente que ela havia seguido o caminho que achou correto. A prota apreciou muito a história da princesa, que queria proteger sua lealdade. Como você disse anteriormente, princesa, eu acredito que não seja necessário ficar dando ouvidos a boatos podres que os nobres fofocam entre si. Confio no julgamento de uma pessoa obstinada como você, então eu só gostaria que olhasse para mim com a mesma perspectiva. Vossa Alteza, quase fazendo Catherine corar. Nossa heroína concluiu mais tarde naquele dia. Edith se arrependia, pensando ter feito besteira novamente, falado demais. Ela pensava que definitivamente precisava se livrar do hábito de perder sua confiança apenas por não ser como eles. Mas, deixando esses pensamentos de lado, ela decidiu voltar logo e trabalhar, pois Rina não precisava de ajuda. No entanto, o breve momento de alívio foi roubado no momento em que ela sentiu alguém fortemente puxando o seu braço. Sofia, que não tinha conseguido maltratá-la nos últimos dias, finalmente encontrou a oportunidade perfeita para atacar. Eu vou te dar uma última chance. Roube os registros fiscais do ducado se você trair seu mestre mais uma vez. Com minhas próprias mãos eu te matarei, dizia a mulher possuída pelo tinhoso eu. Realmente não consigo entender. Você está com tanta pressa assim de encontrar a morte? A maligna perguntava. Você se tornou uma estúpida depois de passar muito tempo com aquela família que é obcecada por uma filha bastarda. Eu pensei que você finalmente teria recuperado o juízo depois de envenenar a linha que deu a ela, mas você usou isso como uma oportunidade para tentar escapar de mim. Através daquelas palavras de Sofia, Edith teve certeza de que ela não estava envolvida no incidente com a linha. Se você quer tanto morrer pelas minhas mãos, posso fazer isso por você. Afinal, eu já até mesmo tenho a permissão do conde, ela disse em seguida, soltando o pescoço de Edith, que caindo no chão foi avisada de que aquela seria sua última oportunidade. Torcendo e com dificuldade para respirar, a prota questionou o que aconteceria se ela fosse pega fazendo isso. Tenho certeza que você morrerá pelas mãos do Ludwig, então se isso acontecer, você não terá que se preocupar mais com a gente. Sofia disse satisfeita. E se eu contar a todos o que você está fazendo comigo agora? A prota questionou, tendo em resposta da arrogante empregada que se ela tivesse confiança em fazer isso já teria contado há muito tempo. Você realmente achava que eu não saberia o motivo pelo qual você não fez nada? A mulher disse e advertiu de que estava totalmente ciente de que no momento em que a família Rigelhoff virasse as costas para ela, ela também seria abandonada pela família Ludwig. Aquela mulher realmente não sabia de nada, pois Edith só não contava a todos por causa das restrições da novel. Sofia seguiu dizendo que se o Duque soubesse que Edith não era mais necessária, que Liam estaria livre para jogá-la fora, e Sofia tinha certeza de que o homem certamente ficaria mais feliz do que nunca por enfim se livrar de Edith. Aquele era realmente um fato que nossa heroína vinha tentando evitar até o momento, e se perguntava se realmente seria capaz de dizer a verdade. Mesmo que não fosse pelas restrições daquele mundo, ela teria coragem de fazer isso mesmo sabendo que corria o risco de
Seu marido trocá-la pela protagonista lá, Edith se questionava. A mulher seguia intimidando-a, dizendo que mesmo que ela fosse forçada a retornar à mansão da família e Rigelovo, Conde arrumaria uma utilidade para ela. Tenho certeza que não preciso dar mais explicações do quão horrível sua vida será, ela disse, segurando o rosto inexpressivo de Edith em suas mãos. Seguiu dizendo que se ela fizesse direito o seu trabalho de roubar os documentos, Sofia faria o favor de dizer coisas boas sobre ela ao conde para que ele não fosse tão rígido caso ela mostrasse algum resultado útil, concluiu a empregada com uma satisfação cruel. Deixe-me fazer uma previsão sobre o futuro, disse nossa heroína, que não hesitava em responder à altura apesar de sua dor, e com um sorriso vazio acrescentou em seguida: não importa o que você faça, o conde de sua família estão destinados a cair em ruína, até mesmo o meu irmão, aquele que você ama tanto, concluiu Edith, incitando ainda mais o ódio da mulher. Horas mais tarde, chegava ao escritório de Rinan para enfim conseguir trabalhar. Desculpe, Rinan, cheguei muito tarde, ela perguntou, tendo demorado por estar dando um jeito de arrumar sua roupa e esconder a marca no pescoço. O que preocupava ela naquele momento era o fato de Rinan ter ouvido a história sobre Lizzie ser envenenada e o que ele pudesse estar pensando dela, mas ele tranquilamente apenas respondeu que não tinha problema e avisou que ela poderia começar a trabalhar. Acho que vai demorar um pouco, pois tem muita coisa acumulada. Não tenha pressa, pode trabalhar com calma. Edith de alguma forma encontrou algum consolo entre os recibos e comprovantes de compras. Ali ela se sentia aliviada e despreocupada. O cheiro familiar do papel, a brisa fria e sutil entrando pela janela, o som da caneta de pena, o som das páginas sendo folheadas. Apesar de todos esses sutis sons, ela conseguia apreciar o silêncio reconfortante do escritório de Rinan, que já fazia muito tempo sem conseguir obter aquela paz mesmo em sua vida passada. Edith nunca foi o tipo de pessoa que conseguia ser extrovertida e carismática no trabalho. Ela também não era boa em entender como os outros personagens pensavam, mas ali no escritório ela era apenas uma mulher trabalhadora que não precisava lidar com problemas pessoais, tendo que se concentrar apenas em organizar documentos, e para ela aquele era o lugar mais seguro do mundo. Naquele momento, quando entregou a primeira pilha de papéis a Rinan, ele levantou os olhos até ela e comentou casualmente: estive pensando sobre isso já tem um tempo. Você realmente tem uma boa concentração, o que explica sua rapidez no trabalho.